Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula de matemática sobre área e perímetro. Muito bem, quando vocês já ouviram falar de área e perímetro, eu tenho certeza aí na sala de aula, quando a gente fala assim sobre área, que logo a gente pensa? Ah, professora, é a área lá da minha casa, tem uma área. Muito bem, aquela parte lá, né, a superfície que temos lá, tem as suas medidas, né? Tem o seu comprimento, tem a sua largura. Isso mesmo. Ah, tem a área da quadra de futebol. Isso também. Ah, professora, tem a sala de aula, o espaço onde a gente fica lá na sala de aula. Isso também é uma área. E perímetro, professora? E agora, o que será perímetro? Ah, não tem um contorno, né, dessa superfície que a gente chama de área? Então, é o perímetro, mas para a gente aprender isso nos termos técnicos bem direitinho, acompanha comigo aí na telinha. Área e perímetro. A área e perímetro são duas medidas distintas, onde a área é a medida da superfície, ou seja, né, aquela parte lá plana, e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Ou seja, vai ser toda a medida de um contorno. Aí nós vemos aí o contorno do mapa do Brasil. É o perímetro que determina a sua área total, né? Nós temos aí o mapa. Aí dentro do mapa nós dizemos que é o quê? É a área toda do mapa do Brasil, é todo o território brasileiro. E esse contorno aí que demarca os limites, nós chamamos de perímetro. Então, é esse contorno que determina uma área total, nós chamamos de perímetro. Nós colocamos aí o mapa do Brasil para você se situar. Mas pode ser o quê? Pode ser aí na sua casa, não tem a sala da sua casa? Essa parte todinha da sala, a parte da superfície, é a área. E a parte das paredes da sua casa, nós chamamos de quê? Que é a parte do contorno. Se você pegar, fizer um contorno na parede todinha, você vai ter o perímetro do tamanho da área da sua sala, de toda a superfície da sua sala. Da mesma forma do quarto, da mesma forma aí na cozinha, no banheiro, em todos os compartimentos da sua casa. Você pode verificar tanto a área quanto o perímetro. Eu acho que passando desse um pouquinho, agora a gente vai falar mais sobre o perímetro. O que é o perímetro? E como calcular? Você sabe o que é esse perímetro e como calcular ele? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, como nós acabamos de explicar. Observe um campo de futebol. O perímetro dele é o seu contorno que está de vermelho. Aí, olha só, agora no campo de futebol, nós falamos aí do quarto, nós falamos aí da sala da sua casa, nós falamos da sala de aula. Agora, observe aí esse perímetro, essa área todinha aí de um campo de futebol. Toda essa parte vermelhinha que está aí contornando o campo de futebol é o perímetro, né? Toda essa medida aí. E nós temos aí a medida na sua lateral e no seu comprimento, não temos? Então, nós temos duas medidas do contorno. Nós temos o comprimento e nós temos a largura ou altura. No caso aí é largura, né? Então, crianças, para fazer esses cálculos, como que a gente faz? É a soma dos lados, como eu falei para vocês. Olha só, aqui tem o perímetro, né? 100 mais 70 mais 100 mais 70. Como isso funciona, professora? Digamos aqui nós temos, né? Aqui nós temos toda essa área do campo. Aqui nós temos 70 de largura e 100 metros de comprimentos, né? Lembrando que o Mzinho aí está se referindo a metro.
Como que a gente vai fazer esse cálculo quando se refere a perímetro? Vou colocar o P de perímetro. Quando a gente estiver falando de área, a gente vai falar o A, tá bom? Vamos só para a gente mesmo se situar. Então, quando estiver falando de perímetro, é a soma dos lados. Então, se eu tenho desse lado aqui, o comprimento é 100 metros, nesse comprimento aqui, subtende-se que eu também vou ter 100 metros, certo? Se nessa largura aqui eu tenho 70 metros, subtende, se o campo é todo do mesmo tamanho, né, claro, eu subtenho que aqui também eu vou ter 70 metros. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dos lados, certinho? 100 mais 100, posso fazer um cálculo mental ou então calculando. 100 mais 100, eu já sei que eu tenho 200, né? 70 mais 70, eu vou ter 140. Então, aqui eu vou calcular. 0 com 0, 0. 0 mais 4, eu fico com 4, porque eu não tenho nada, junto 4 eu vou ficar com 4, né? 2 mais 1, eu vou ficar com 3. Então, o perímetro dessa área vai ser igual a 340, deixa eu apagar aqui, 340 metros. Se eu estivesse falando de área, já seria o contrário. Eu ia ter a mesma área, a mesma metragem, mas em vez de ser a soma dos lados, eu ia multiplicar a largura vezes o comprimento, tá bom? Ou seja, 70 vezes 100, já seria o contrário, tá bom? Só para vocês lembrarem, terem isso aqui já em mente. Agora, vamos continuar aqui no slide. Então, aqui, quando eu faço o cálculo, por isso que eu tenho 100 mais 70 mais 100 mais 70. Vocês perceberam que eu vou ter o 100 duas vezes e o 70 duas vezes, porque são as mesmas medições, tanto de um lado quanto do outro, né, dos dois extremos. Que eu vou ter aí 340 metros, como nós fizemos aqui o cálculo. O perímetro da figura é a soma de todos os seus lados. Então, lembre, quando se estiver falando de perímetro, toda vez que eu estiver falando de perímetro, é a soma de todos os lados. Mas, professora, quando não aparece igual agora, só apareceu de 2, né, da largura e do comprimento, aí os tamanhos das extremidades, eles vão ser iguais, né? Então, eu vou pegar aqui as linhas paralelas, então, do mesmo tamanho que é este, vai ser esse aqui também. Mesmo tamanho que é esse, vai ser o outro também. E aí, eu vou somar todos os lados. É simples, é só somar todos os lados. Perímetro, soma de lados. Continuando. E agora a área. A área é a medida de uma superfície, né? Ou seja, da superfície que a gente considera plana. A área do campo de futebol é a medida de sua superfície, ou seja, o gramado dele. Se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadrinhos, se cada quadrinho for uma unidade de área. Então, aqui, se cada um quadrinho desse representar uma unidade de área, nós vamos ter a quantidade de quadradinho vai representar metro quadrado. A unidade da medida de área é metros quadrados, ou centímetros quadrados, ou outros, né? Vai depender do que vai ser citado, mas sempre vai ser por quadrado. Como assim, professora, por quadrado? Quando a gente fala quadrado, significa que todos os seus lados vão ter o mesmo tamanho. Quando a gente fala de quadrado, vou tentar fazer um quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho, por isso que a gente representa metros quadrados ou centímetros quadrados, certo? Que é o mais usual por vocês. Aqui, por exemplo, nós temos esse retângulo. Nós temos esse retângulo aqui,
nós temos aqui 2 de largura e 8 de altura, não é isso? 8 metros de altura. E como que nós vamos fazer para resolver esse cálculo? E aqui nós temos um quadrado, nós temos um retângulo e nós temos um quadrado. Como que a gente vai fazer para resolver, professora? Então, nós vamos pegar aqui, olha só. Nós temos o retângulo, que é 2 vezes 8. E nós temos o quadrado, que representa 6 vezes 6. Para eu saber a área, eu vou ter que somar esse aqui e fazer diferente. Para saber a área, eu vou multiplicar. O perímetro eu iria somar. Então, para me saber a área, eu vou multiplicar. 2 vezes 8, eu vou ter quanto? Eu vou ter 16. 6 vezes 6 vai ser igual a 36. Então, se eu pegar esse quadrado aí e colocar numa malha quadriculada, né, só representando assim, significa que vai dar 36 quadradinhos aqui. Já no retângulo, né, eu tenho 2 vezes 8. Aqui dá para fazer melhor, que é menos. Aqui eu tenho 2, 2, e aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá faltando, né? 7, 8, certo? Então, 8 mais 8 eu vou ter 16. É a quantidade como se eu estivesse representando numa malha quadriculada por dentro. Agora, vamos observar essa daqui para que você entenda melhor. Observe a figura desenhada a malha quadriculada. Cada quadradinho tem 1 centímetro de largura, 1 centímetro de lado. Determine a área e o perímetro de cada figura. Aí na figura A, você observa que nós temos 3, né, no seu comprimento, na sua largura e 3 de altura. Então aí nós vamos ter na letra A de área nós vamos ter 9 e de perímetro nós vamos ter 12, né? E na alternativa B, observe aí, nós temos como se fosse uma cruz. A área você vai contar os quadradinhos por dentro, já o perímetro é por fora, tá bom? Olha só, vem aqui comigo. Deixa eu tentar representar aqui. Eu vou ter aqui a cruz. Eu vou ter aqui a cruz. Que vai ter 1, 2, 3. Aí aqui eu vou ter mais um. E aqui eu vou ter outro. Quando eu estiver falando de área, eu vou contar por dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu estiver falando de área. Quando eu estiver falando de perímetro, eu vou contar por fora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui na B, eu vou ter de área, eu vou ter 6 e de perímetro eu vou ter 14. Isso aí só para você entender, voltando aqui, para que você entenda como que é esse cálculo feito, como que eu faço para medir certinho, mas a gente dá continuidade. Na próxima aula, a gente continua essa aula. Quer rever essa aula novamente? Acesse a plataforma Eduque, nela você tem acesso a essa aula e as outras. Até mais!